Olá, amigos do quinto ano! Bom dia, tudo bem com vocês? Ai, que bom, comigo está tudo bem também. Hoje, na nossa revisão de geografia, nós vamos abordar alguns assuntos e relembrar relevo, vamos relembrar também sobre Brasil hidrografia, Brasil litoral, vamos relembrar também sobre clima, vegetação e população. Então, peguem o livro de vocês de reforço e o livro de vocês de geografia e vamos para os assuntos propostos para o dia de hoje. Na página 52 do nosso livro de reforço, nós iremos relembrar o assunto Brasil relevo, né? E o que vem a ser o relevo que nós estudamos? O relevo são os conjuntos, né, de diferentes formas da superfície da Terra, né? Que elas são modificadas, né, elas sofrem algumas mudanças com o decorrer do tempo, seja elas mudanças naturais ou seja elas mudanças feitas pela mão humana, né? Nós vimos também alguns tipos de relevo, que são eles: tipos de relevo: serra, chapada, montanhas, planície, planalto e depressões. No Brasil, as principais formas de relevo, né, que predominam na nossa região são os tipos de relevo: planícies, planaltos e depressões. E no nosso país não existe cordilheiras. Por quê? Porque as cordilheiras elas se formam quando as duas placas, né, tectônicas se encontram, se chocam. E uma entra dentro da outra. E no Brasil, nós não temos placas tectônicas. Por isso, não tem cordilheiras no Brasil, tá? Vou deixar aqui, ó, a foto de uma cordilheira para vocês saberem o que é. Combinado? Beleza. E nós vimos também que as principais planícies, né, compostas no território brasileiro são as planícies amazônicas, as do Mato Grosso, né? Vimos também as litorâneas e a do Pantanal. Seguindo os nossos estudos, nós vimos também, falando no nosso livro de geografia, sobre Brasil e hidrografia. O que vem a ser o Brasil e hidrografia? A hidrografia do Brasil nada mais é do que o estudo das águas, né, de determinado espaço. No caso aqui, nós estamos determinando, né, estudando sobre as águas do Brasil. E nós somos privilegiados, né, porque de todo o planeta Terra, nosso país é o que tem mais quantidade de água, né? O Brasil é o que tem mais quantidade de água. 13% da água nossa é doce. Então, é uma água potável, água utilizável, né? Nós falamos também sobre os recursos hídricos, né? Que são os recursos hídricos, né? Nós vimos que são as águas superficiais ou subterrâneas que são utilizadas para algum fim, né? Para algum uso. E, especificamente, vimos que os recursos hídricos, eles podem ser utilizados para transporte, né? Para navegações ou para geração de energia, né? Das hidrelétricas, né? Que utilizam muito desses recursos para gerar energia. Nós vimos também que esses recursos hídricos, eles são sustentados por quê? Pela água da chuva. Então, a chuva é muito importante para que essa energia, né, seja gerada e esses recursos sejam utilizados da melhor forma possível. Seguindo mais à frente, na próxima página, nós vamos relembrar o assunto Brasil litoral, né? Nosso país, nosso litoral é um dos maiores do mundo, né? E nós vimos nesse capítulo falando um pouquinho sobre o acidente geográfico, né? A gente vai relembrar um pouquinho sobre esses acidentes geográficos. Vamos lá? Um dos principais acidentes geográficos vistos, né, no litoral brasileiro são as praias, que nós já conhecemos, né? As dunas, as restingas, temos também os manguezais e as falésias. Lembraram? Lá no livro tem tudo explicadinho. A gente tem uma videoaula só falando sobre litoral, tá? Qualquer dúvida, vocês peguem lá pra gente poder relembrar.
E agora eu vou falar sobre um pouquinho dos acidentes geográficos e algumas características que vão auxiliar vocês na atividade proposta no livro de reforço, tá ok? Agora eu vou dizer algumas características e a gente irá descobrir, né, que acidente geográfico é esse, né? Vamos descobrir juntos aqui. Vamos começar pelos conjuntos de ilhas. O que pode ser? Ah, isso aí, um arquipélago. Agora, uma pequena baía, o que pode ser? Uma enseada, isso aí. Agora, grandes extensões de água salgada que fica entre os continentes. Lembrar do planisfério que a gente fez, tem os continentes. O que fica entre os continentes de azul? Ah, isso aí, os oceanos. Porção de terra cercada por água. O que é? As ilhas, isso aí. E a faixa de terra coberta, né, de areia próxima ao mar, que a gente adora passear por lá. Isso aí, as praias. Temos também grande curva para dentro da costa para a qual o mar se avança. O golfo. E a ponta de terra que avança para o mar. Ponta de terra que está próxima ao mar. Nós temos o cabo. Gravaram aí? Beleza. Essas dicas vão auxiliar vocês nas atividades propostas do livro de reforço, tá ok? E para finalizar, fica uma pergunta, né? Quais são os produtos, né, que a gente pode extrair do mar? Vocês sabem dizer. Ah, bacana. Isso aí mesmo. A gente pode extrair tanta coisa do mar, né? A gente pode extrair o petróleo, tirar o sal, né, do mar. Nós podemos também os peixes para nos alimentar e outras espécies, né, de marinhas, né, que a gente pode também retirando do mar, entre outros elementos químicos também que a gente pode estar retirando, tá? Agora nós vamos para o nosso próximo assunto. Nós vamos falar agora sobre Brasil Clima. Lembra que na nossa aula, quando a gente falou sobre clima, eu falei para vocês sobre a diferença entre clima e tempo? Ah, se vocês lembram? Ah, pois é. O clima a gente sabe, né, que é um conjunto, né, de fenômenos meteorológicos que são avaliados, né, em determinada região por um grande período, né, de tempo. Não é algo que a gente vê hoje está de um jeito, amanhã está de outro. E a gente pode avaliar ele, né, o clima, mais ou menos, saber o clima de um lugar, de uma região, mais ou menos com 30 anos de pesquisas, né? E o tempo não, o tempo é diferente. O tempo é quando a gente vê, hoje vai chover, amanhã vai fazer frio. O tempo a gente consegue verificar e ter num período curto de tempo, né? Então a diferença de clima e tempo é essa. Clima, eu vejo ele num tempo maior, né? E sobre determinada região específica, né? Sobre diversos fenômenos meteorológicos. E o tempo, eu vejo ele como o tempo meteorológico daquele dia, daquele momento, naquele período curto, né? E nós vimos que o Brasil, ele apresenta uma grande variedade climática, né? Pra gente ter uma ideia, os principais climas que predominam no Brasil são o tropical úmido, o tropical de altitude, o subtropical, né? O equatorial e o semiárido. Então, assim, são diversas formas climáticas que predominam no clima brasileiro. E nós vamos relembrar, né, esses climas e as suas características, né? No clima equatorial, a gente pode perceber, né, em nossos estudos, que ele é um clima quente e úmido, né? Já no clima tropical, ele é alternadamente úmido e seco. Ele se alterna, uma hora tá úmido, outra hora tá seco. Já no clima subtropical, as temperaturas são mais amenas, mais tranquilas e chove regularmente, né? Já no clima semiárido, nós podemos perceber
uma escassez imensa de chuva, né? E o clima é mais seco, o ar é seco, né? E o calor é mais excessivo. Já no tropical de altitude, nós podemos perceber que as temperaturas são mais amenas devido às serras e às chapadas, né? E dando sequência, né, aos nossos assuntos trabalhados, nós vamos relembrar agora um pouquinho sobre Brasil vegetação. O que vem a ser vegetação? Vegetação é um conjunto de plantas que nascem, né, naturalmente num determinado lugar, né? E nós vimos vários lugares, né, da região brasileira onde existem essa vegetação e que tipo de vegetações são essas, né? Nós fizemos esse vídeo recentemente, vocês podem estar retornando esse vídeo e relembrando. Ou se não, também tá lendo a respeito lá no nosso livro de geografia, tá ok? E por último, nós vamos falar a respeito de Brasil população. O que vem a ser população? População é a quantidade de habitantes de um lugar, né? De um local. E o órgão, né, responsável por fazer esse levantamento de habitantes desse determinado local, no caso do Brasil, é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, né? Eles fazem esses levantamentos estatísticos para nos informar a quantidade de habitantes, qualidade de vida, sobre natalidade, sobre mortalidade, todos esses assuntos, né? Eles fazem essas pesquisas, esses levantamentos, né? Para poder estar dando essas informações pra gente no dia a dia nosso. Nós descobrimos também, né, que no Brasil, os grupos que formam a etnia brasileira são os índios, os brancos e os negros, né? São esses três grupos que formam a etnia brasileira, né? E fechamos esse assunto, né? Brasil Relevo, ressaltando que as ações humanas, né? Elas acontecem e modificam o relevo devido às necessidades de sobrevivência do ser humano, né? Então, muitas das vezes, nosso relevo é modificado devido às nossas ações para uma modificação de melhora para nossa sobrevivência. Às vezes, não medimos as consequências, mas às vezes nos fazem bem para a nossa sobrevivência.